A gente está com o deputado Manuel Magno aqui. Eu já quero voltar a esse assunto com o Edu, mas eu quero aproveitar a presença do deputado Manuel Magno para bater um papo com ele sobre Portugal e sobre o que está acontecendo lá em Portugal. E já queria aproveitar e dar as boas-vindas. Deputado Manuel Magno Alves, do Chega. Queria recebê-lo aqui no Show da Manhã. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Marco Antônio. Muito bom dia a todos os participantes. Obrigado por esse espaço. Nos conhecemos em Santa Catarina, no CEPAC, depois não tivemos oportunidade de falar mais, mas é um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é todo nosso, Manuel. E eu quero começar trazendo uma atualização aqui, porque o líder do partido Chega, o André Ventura, passou mal ontem durante um comício realizado em Tavira, no sul de Portugal, e faz parte da campanha para as eleições legislativas, que inclusive o senhor está participando, correto? Exatamente. O senhor é candidato à reeleição. Exatamente. Marcadas agora para o dia 18 de maio. Exato. E ele falava aos apoiadores quando interrompeu o discurso para beber água, em seguida levou a mão ao peito e caiu no palco, aparentemente por dificuldades para respirar, e foi amparado por seguranças e retirados do local. Muita gente achou estranha a cena dele tomar água e em seguida passar mal. Tem alguma atualização, Manuel, a respeito disso daí? Sim, na verdade não é porque ele tomou água e passou mal. Ele já estava se sentindo mal, começou a se sentir mal e tomou um golinho de água para ver se aquela coisa, ver se dá uma melhoradinha, não é? Mas e na sequência ele teve sim esta atitude de colocar a mão no peito. Mas posso garantir a vocês que eu estou em contato lá com Portugal, eu estou aqui no Brasil, esses dias só retorno amanhã para Portugal, e posso garantir a vocês que ele já saiu do hospital, ele passou a noite, na verdade, mais por uma garantia de que pudesse ter, de repente, alguma ocorrência, mas não houve nada, e a explicação que eu recebi dos médicos é de que ele teve um problema de refluxo gástrico, não é? Um refluxo gástrico com um pico de pressão muito elevado. Então, isso aí acabou fazendo com que ele se sentisse mal, mas não houve absolutamente nada em relação a coração, ataque cardíaco. Isso foi descartado logo no início da entrada dele no hospital, ainda ontem à noite. Então, ele já está em casa, não vai participar hoje e provavelmente amanhã de nenhuma atividade de campanha, talvez somente no sábado, quando nós encerraremos a campanha em Lisboa. Fantástico. Edu, tem uma pergunta para o nosso candidato à reeleição lá de Portugal, deputado Manuel? Claro, claro. Bom, eu quero saber, e eu acho que a nossa audiência também, né? Como é que o senhor vê as chances, né, do Chega em termos dessas próximas eleições, né? Se a gente pode esperar um aumento do número de representantes e também em relação ao caminho, né, que Portugal sempre teve um caminho muito na direção do estatismo, né, nos últimos, sei lá, talvez nas últimas várias décadas, né? Portugal, a gente considera aqui, a turma libertária considera um país com uma forte pegada socialista, né? E como é que o senhor vê isso, né? Se dá para reverter isso, em quanto tempo? Quais são as nossas expectativas aí para o crescimento do Chega? E parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho do Chega, né? E saúde para o André. Muito obrigado, Edu. Veja, nós tivemos Portugal sendo governado pelo socialismo ou pela falsa direita durante 50 anos. Eles se revezavam no governo de Portugal. E nós temos que quebrar isto. A única forma que nós temos de quebrar isto hoje é elegendo André Ventura como primeiro-ministro, para exatamente não dar esta continuidade, ou seja no PS, seja no PSD. Veja, estamos indo a uma eleição agora no dia 18 por força e por culpa de duas pessoas. Uma, o presidente da República, que poderia ter demitido o ministro por conta dessas falcatruas que ele levou a cabo na sua empresa pessoal e na sua vida pessoal, nunca explicou exatamente o que os parlamentares gostariam e questionavam, assim como a comunicação social, sobre esta empresa. E também ele poderia ter pedido
a demissão e não ter levado o país às eleições. Porque, vejam, é a terceira eleição em 3 anos. É um absurdo para um país do tamanho que é Portugal. Não tem cabimento isso. Então, infelizmente, como em muitos outros países, às vezes as falcatruas tentam esconder essas falcatruas através de jogando alguma coisa para o povo. Neste caso, o primeiro-ministro jogou as eleições, levou o país às eleições para se livrar de uma CPI que já havia sido requerida pelo próprio PS, e o presidente não o demitiu, porque também se livrou de uma CPI que já estava nos seus finalmente, em termos de relatório, inclusive, no caso das gêmeas luso-brasileiras que receberam a vacina em Portugal, e Portugal pagou 4 milhões de euros por essas vacinas. Fantástico. Marco, posso abusar e fazer mais uma perguntinha? Claro. Rapidinha. Emanuel, será que 3 eleições em 3 anos não é, de uma certa forma, o sistema se recusando a fazer a vontade do povo? Não, eu acho que não. Eu acho que, veja, e posso dizer e repito o que falei agora há pouco, o governo caiu não por sistema, por algo parecido, caiu por falcatruas perpetradas pelo primeiro-ministro. Senão não teria caído com certeza absoluta. Por mais contestações que ele tenha no parlamento de outros partidos, do próprio PS, do próprio Chega, acerca de alguns assuntos, o país não iria a eleições. É que, infelizmente, essas falcatruas, repito, cometidas pelo primeiro-ministro, não explicadas por ele se recusava a dar explicações ao parlamento, sempre fazendo rodeios, se recusava a atender jornalistas e a explicar isso aos jornalistas, e isso acabou que o governo, evidentemente, quando ele pôs uma moção, entrou com uma moção de confiança no parlamento, sabendo que ela seria recusada, ele não tinha a confiança para colocar essa moção de confiança, e ele sabia, sim, que ela sendo recusada, iríamos a eleições. Mas ele precisava se livrar deste problema que ele criou na sua vida pessoal. E é o que levou Portugal às eleições. Muito bem. Satie, tem uma pergunta para o deputado Manuel? Tenho sim. Deputado Manuel, uma honra ter o senhor conosco aqui, nos sentimos privilegiados e já desejamos aí boa sorte no seu trabalho, na sua campanha para essa reeleição e que o senhor seja evidentemente bem-sucedido. Olha, ao que tudo indica, mediante as respostas que o senhor deu aqui nas nossas perguntas, esse governo, o atual governo, ele seria uma falsa direita e dando continuidade às propostas socialistas dos governos anteriores. E a minha pergunta hoje é baseado justamente nisso. Quais são as duas principais, ou melhor, quais os 2 maiores problemas que Portugal enfrenta hoje e como Chega, o partido, pode enfrentá-los? Bem, repito, como em muitos países, Sati, nós temos a corrupção instalada em Portugal, e tanto é a corrupção um problema grande que o primeiro-ministro caiu exatamente por isso. Porque além dos malfeitos que ele fez com a sua empresa, a corrupção foi notória, porque ele ainda recebia parcelas de uma grande empresa, cliente do escritório dele, da empresa dele. Então, a corrupção hoje é um mal muito, muito ruim para Portugal. É para todos os países, mas para um país do tamanho de Portugal, o problema é imenso. E nós temos, elegendo o primeiro-ministro André Ventura, no dia seguinte à posse, podem me cobrar isto, nós colocaremos um projeto anticorrupção como nunca visto em Portugal, para fazer esta limpeza que Portugal precisa. O segundo problema, Satie, é a imigração. Nós temos um problema sério hoje de imigrantes em Portugal. Nós temos hoje algo em torno de 1.600.000 imigrantes, e aí de todas as etnias, e repito, brasileiros não são uma quantidade tão grande frente aos asiáticos, indianos, esse tipo de coisa. E nós temos, desse 1,5 milhão, 350.000 cadastrados como trabalhadores que recolhem sua contribuição social, pagam seu imposto de renda. Mas aí eu fico a pergunta, e cadê esse outro 1 milhão e pouco que está sobrando? Onde eles estão? Não se sabe. O que fazem? Não se sabe. E o que a gente sabe
é que a violência em Portugal está aumentando e nós precisamos efetivamente acabar com isso. O Chega brigou o ano passado inteiro para controlar esta imigração, que o governo controlasse a imigração, foi recusado em todas as áreas. É engraçado que agora, 20 dias antes da eleição, o governo que está em gestão, e que fica até dia 18, resolveu dizer que ia expulsar imigrantes. Ele nem sabe onde ficam os imigrantes, não se sabe onde eles estão. Esse é o grande problema. Então, esses aqui são dois dos problemas, entre muitos, mas são dois gravíssimos problemas que Portugal enfrenta hoje. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta derradeira para o nosso querido deputado Manuel Magno. Eu tive o privilégio de encontrá-lo numa cafeteria antes do CIPEC, lá em Balneário Camboriú, lembra, Satie? Aquele CIPEC foi agitado. Tive a oportunidade de apresentar também. Foi engraçado, a gente quebrou um pouco o protocolo da apresentação, falando do Fora Moraes, da manifestação que eu ia fazer na semana seguinte. E a minha pergunta é sobre isso. Como é que está a posição e como que os portugueses, do Chega, inclusive, enxergam a situação do Alexandre de Moraes e o mal simbólico que isso representa para outras nações, que é o surgimento de uma ditadura por meio do órgão de cúpula do Poder Judiciário. Como que os portugueses estão enxergando isso? Bom, estão enxergando com uma preocupação muito grande, não é, Marco? Porque acredita-se ou teme-se que este conceito de democracia que hoje vige no Brasil, que se diz democracia, mas que a gente sabe que ela não existe, que isto possa contaminar Portugal. Nós não vamos permitir que isto aconteça. Nós temos uma aliança muito forte com os patriotas aqui do Brasil, estamos trabalhando em conjunto, eles têm nos apoiado fortemente. Eu estive em Brasília 4 dias agora no mês de abril e sentimos isso. Almocei com o presidente Bolsonaro no dia 10, junto com uma grande turma. Então, assim, existe uma ligação muito forte. E claro que os portugueses veem a ditadura da toga hoje aqui no Brasil como muito preocupante. Essa é a grande realidade. Conhecem alguns dos elementos que compõem este Supremo e não entendem como é que estas pessoas, especialmente o Alexandre de Moraes, pode ditar regras para outros 10 ministros que compõem essa corte. Como é possível que um dos ministros possa fazer os outros 10 curvarem as suas espinhas às decisões que ele toma monocraticamente? Não se entende isso. Mas ali tem mãos sujas de sangue para tudo que é lado, deputado. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Sem dúvida. Então, esse é o grande problema que nós vemos e não queremos isto. Veja, o nosso líder André Ventura, até hoje, não veio para o Brasil, e aqui nós temos o maior colégio eleitoral fora de Portugal. E ele não veio visitar ainda, exatamente por tudo que ele fala do presidente Lula, que é a verdade, chama de ladrão, chama de tudo que é possível, mas essa é a realidade. E então ele não vem por causa disto. Ele já disse que, se fosse primeiro-ministro, que provavelmente o Lula deveria ser preso no aeroporto se chegasse em Portugal. Claro que é uma figura retórica, mas é mais ou menos isto que se pensa em Portugal a respeito. Eu lembro dessa entrevista, eu lembro muito bem dela. Que se pensa a respeito do que ocorre aqui no Brasil, o que é uma pena, que é um país fantástico. Eu fiz minha vida toda aqui, embora tenha nascido em Portugal, adoro este país, como milhões de brasileiros. E o Brasil não merece estar passando o que está passando. Muito bem, eu queria agradecer demais o deputado Manuel Magno Alves, do Chega, nosso convidado especial de hoje. Deputado, portas sempre abertas para o senhor. Muito obrigado pela entrevista e a gente está curioso para saber, depois da eleição, como é que vai ficar a composição. Então, semana que vem, se o senhor puder participar para nós, vai ser uma honra. Marco, só um detalhe. A apuração da eleição, na verdade, embora tenhamos presencial dia 18, os votos da imigração serão apurados 27 e 28. Entendi. Então, nós só teremos uma posição formal de votação geral no final de maio, comecinho de junho, não é? Excelente.
E aí, volto a falar com o maior prazer para vocês, já agradecendo aqui este espaço. Foi um prazer rever você, Marco Antônio. Edu, Sadi, muito obrigado, um forte abraço para todos, um bom dia.